invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Vocês acharam que a gente tinha morrido, mas nós não morremos, não. A gente estava de férias. A gente também merece férias, né, meninos e meninas? Isso aí, até pra ressurgir das cinzas, A gente né? também tem que descansar. Pra ressurgir das cinzas. Pra dar saudade. Quem não falta, nunca faz falta. Então, quer dizer, a gente também tem que faltar um pouco. Eu costumo falar que eu gosto de chegar na festa depois que ela começou e gosto de sair antes que ela termine. Porque, claro, eu tenho tem que causar. Falta em algum momento. A gente tá aqui, então, nesse 2022, causando nesse primeiro episódio do ano. Eu, Caleb, Van e Raul, nesse episódio que retoma a nossa série de podcasts para você aprender aí como é que usa os seus talentos e tudo mais. Vocês tiveram alguns episódios aí no meio dessas férias, alguns episódios aleatórios, um pouco sobre It's the Manager, um episódio sobre como ficar milionário em apenas 2 passos. Se você não ouviu, volta aí no seu feed, ouve, porque tem bastante informação legal. E hoje, de fato, a gente tá começando 2022, então, como todo bom coach, a gente fala que a gente tem que começar o ano tendo o ano planejado, sabendo pra onde a gente vai, né, tendo pelo menos um plano macro de como a gente vai agir. Por isso, hoje, nesse começo de março, nós vamos falar sobre o que aqui, Caleb? Carnaval, é isso? Teve carnaval, né? Vamos falar sobre carnaval. De certa forma, sim, porque dizem que o ano só começa depois do carnaval no Brasil, Exatamente. Né? Já que acabou o carnaval, estamos começando, né? Que ódio, né? Que ódio, né, Raul? Esse episódio vai ser um episódio dividido em 2 partes, onde na primeira parte a gente vai contar um pouco aqui sobre o que é colocar o talento em prática, a importância e as dificuldades disso. E no segundo episódio, a gente vai trazer alguns exemplos, vamos falar um pouco sobre metas para vocês. Então, ouve esse primeiro episódio aqui, a parte 1 desse episódio, e volta semana que vem para ouvir a parte 2 desse episódio. A gente terminou o ano passado falando sobre como é que nós usamos os nossos talentos no ano de 2021, e agora a gente vai dizer como é que a gente vai usar os nossos talentos nesse ano de 2022. Van, abre tua gaveta aí, primeira gaveta, tira a primeira coisa que tiver dentro dela. Socorro, a primeira coisa... Não, vai lá. O meu relatório? Meu relatório tá guardado aqui. Não. A gente... É uma brincadeira, óbvio. Numa certa formação, Raul, do GGSC, eu comentei com um dos participantes que 100% das pessoas que eu conheço que fizeram o assessment, mas não passaram pelo processo de coaching, acabaram colocando esse relatório na gaveta e ele virou mais um relatório que fica ali dentro da sua gaveta. E aí, esse participante disse pra mim assim, mas comigo não foi assim. Eu falei, então beleza, então só 99,99% das pessoas que eu conheço que fizeram isso. A pessoa imprimiu e deixou na mesa. Mas não ficou na gaveta, né? Pronto, ficou na mesa. Então, assim, pra você que tá ouvindo a gente que conhece o Clifton Strengths e tá com esse relatório agora aí na gaveta, porque se você ouve a gente é porque você se interessa por isso aqui, mas vamos imaginar esse relatório na gaveta no sentido de que você usa, você lê, você gosta, você acha interessante, mas talvez você ainda não tenha colhido o potencial total que esse relatório tem e que ele pode trazer pra você. E não é tão fácil isso, né, meninos? A gente tem provas de que não é tão fácil, né, Van? O pior é que né? Na verdade, tem todo um processo. Eu acho que, eu costumo dizer, quando a gente tá começando o trabalho com alguém, costumo dizer que parece que é simples de entender o que é nosso talento e como é que a gente usa e como é que ele nos ajuda, mas na hora que você percebe, você não entendeu nada. Você fala, opa, peraí, deixa eu voltar. Parece que é simples, mas o negócio vai em camadas, né? E com certeza a camada mais desafiadora é essa de como usar intencionalmente. Isso é desafiador. Eu vejo que é desafiador principalmente porque é uma coisa que tá muito enraizada na gente, é uma coisa que faz parte demais da gente. Eu vou usar uma metáfora aqui, que eu adoro as metáforas, né? Eu comecei a treinar corrida no ano passado, mas com uma pessoa, né, especialista, que tá me acompanhando e orientando. A gente, primeiro, descobre músculos que a gente não sabe que a gente tinha, né? Ossos que a gente não sabe. Através da dor. Através de inflamações. Começa a doer músculos que eu não sabia que tinha. É isso. Exatamente. Aí, eu e meu marido, toda vez a gente comenta que é muito engraçado. A gente anda, corre, desde que a gente é criança. Então, a gente pensa que correr é fácil, então é um esporte fácil de praticar. É só pegar o tênis e
sair correndo. E aí, a hora que você começa a entender tudo que tem por trás, tem muita técnica, tem um bocado de coisas que a gente precisa aprender a fazer para fazer esse esporte direito, e não parece. Simplesmente não parece porque a gente faz no dia a dia. No dia a dia a gente anda, a gente corre, né? Então parece que a gente sabe usar. É igual falar, né, Van? Falar acontece isso também. A gente fala o tempo todo, né? Mas aí quando toda empresa que eu vou fala que tem problema de comunicação na empresa. Mas peraí, a gente não se comunica a vida inteira, né? Então. Aí parece que então a gente já super sabe fazer isso. Como o talento tá lá desde que a gente nasceu, desde que a gente era muito criança, e a gente já vem usando, ele tá tão misturado ali no meio do nosso ser, que eu acho que é difícil a gente olhar para aquilo e entender, tá bom, mas peraí, a hora que eu quiser usar de propósito, intencionalmente, que a gente fala muito, como é que faz, né? Então eu acho que é isso que torna tudo difícil. Quero pedir um exemplo aqui de todo mundo. Qual o talento de vocês dos primeiros que vocês acham que vocês usam menos? Pelo menos conscientemente. É isso que eu ia falar, né? O consciente e o inconsciente. Foco, eu acho. Relacionamento. Pra mim, relacionamento. Eu acho que é o que eu menos uso, conscientemente. Conscientemente. O que eu menos uso conscientemente, ou usava menos conscientemente, é o ativação. Acho que ele é o rei. E é justamente o meu primeiro, que pra mim faz todo sentido. Justamente por ele ser tão forte, eu usava e já usei mal pra caramba. Já tive problema pra caramba por causa disso. Porque ele tá ali tão forte, tão forte, tão forte, que a questão é, quando eu vejo, eu já usei, mas de repente eu não queria. Não necessariamente da forma certa, né? Ter usado aqui agora, né? Então acho que é a ativação. Pra mim, relacionamento também. Tanto que eu achava que ele só era útil pra vida pessoal, não tinha entendimento dele de como usá-lo pra vida profissional, e foi necessário eu ter feito a formação de coach pra poder, espera aí, mas dá pra usar isso mesmo profissionalmente, mesmo que esteja escrito no livro, mesmo que nos materiais fale, sabe? Você olha e fala, não, mas, gente, não tem a ver, né? Amizade é amizade. Né? E aí isso é uma coisa legal, né? Porque a gente, muitas vezes, quando tá falando de talento, a gente tem essa vontade, é natural pra gente, mas se a gente não sabe como aplicar, ou onde aplicar, ou se pode aplicar, às vezes a gente acaba inibindo. E aqui acho que é uma das descobertas mais legais, né? Da formação de coach, pelo menos pra mim, foi essa. De, puxa, que legal, posso usar relacionamento. E isso é bom, não é um problema, não é um defeito no trabalho, vai. Relacionamento é curioso, né? Muitos coaches, a hora que eles olham o relatório, eu vejo que eles amam. Acham lindo que eles têm relacionamento. Eles falam, nossa, isso é muito legal, né? Só não tem utilidade. Só não serve pra nada. Só não sei pra que eu uso isso. Eu achava que eu usava bastante, mas hoje eu acho que é o que eu menos uso. E você, Raul? Você disse foco, né? É o foco. É porque, por causa da ativação, que eu uso consciente e inconscientemente, que é o primeiro, igual no caso da Vanessa, eu perco o foco muito rápido. Então, eu preciso puxar ele mais, assim. Eu acabo não usando ele tanto. Quando eu uso, é maravilhoso. A gente consegue ir do começo ao fim, igual. Por exemplo, hoje eu comecei a traduzir um material. E eu poderia ter terminado hoje, mas resolvi fazer outra coisa. Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não aguento. Eu quero fazer uma pergunta, porque isso acontece comigo também, mas eu tenho uma outra interpretação, tá? Eu tenho a ativação número 1 e meu foco é número 8. Não tá tão longe, assim, tá ali entre os 10, né? Aí, eu não sinto que eu perco o foco, só que eu sinto que ele muda, porque a ativação quer coisa nova. Então, eu tô com foco ali num assunto, mas é muito rápido, questão de segundos pra eu estar com foco em outra coisa, entendeu? E ali eu realmente mergulho ali, sabe? Vocês acham que é assim, ó, no caso de vocês, porque meu foco é 18º pra mim, então pra mim é diferente. A metáfora que eu quero fazer pra fazer uma pergunta aqui pra vocês é, vocês têm um alvo muito claro pra cada coisa e a ativação fica mudando de alvo. No meu caso, eu não tenho alvo at all. Eu não tenho alvo nenhum, então a minha ativação, que é sexto, faz eu, se eu não tomar cuidado, óbvio, faz eu ficar aí sim pulando de coisa de uma pra outra, porque eu literalmente não tenho nenhum alvo. É isso? Faz sentido pra vocês? Faz total sentido pra mim, pelo menos pra mim faz, porque eu realmente, assim, o meu objetivo só muda. Eu não esqueci, mas o meu objetivo muda. Eu tô traduzindo um material pro meu webinar, que é dia 8 de março, inclusive, sobre burnout. Só que aparece assim, aí entra aqui um proposal, uma proposta de, sei lá, $100 mil. Obviamente, meu foco mudou na hora. Meu foco entendeu? Então, o meu foco agora é ter certeza de que essa pessoa, esse proposal, tá passando por uma experiência boa. O webinar ainda é semana que vem, de cara, eu posso, ativação e disciplina eu posso pegar no domingo, meia horinha, eu consigo traduzir esse material, então tranquilo. Então, meio que isso acontece também comigo no MBA. Então, o meu processo criativo dentro do MBA é o seguinte, eu tenho 5 semanas para estudar 2 matérias. O que vocês acham que eu faço? A minha pergunta agora. Um pedacinho de cada matéria por vez. Alguém mais? Eu acho que você joga, dá uma olhada e deixa aí em cima da hora, vai sair um milagre. É sobre isso e tá tudo bem, entendeu? É sobre a segunda opção. Eu não vou assistir
as aulas, eu não gosto de interação, eu preciso de foco. Quando as minhas duas últimas matérias foram de gerenciamento de mudanças stakeholders e a metodologias ágeis. Eu simplesmente estudei até a metade da matéria, eu consegui fazer o trabalho antes da data, mas deixei tudo para as 2 últimas semanas, porque eu não consigo não fazer uma imersão completa na coisa. Aí realmente é onde eu aí tá o foco. Exato. Mas eu não uso isso inconscientemente, assim, é uma coisa, eu tenho que fazer um esforço para que isso aconteça, entendeu? Então, olha só que interessante, eu como tenho foco muito baixo, por que eu respondi o que eu respondi no teu caso? Porque a resposta é a minha. Eu fico pulando, eu fico assim, eu vejo um pedacinho, aí por exemplo, eu tô sendo obrigado a fazer um curso agora que eu não gosto do conteúdo, eu não gosto do professor, o professor tá tentando me seduzir o tempo todo, sabe? Tô tentando descobrir qual será. E aí, cara, eu não consigo ter isso que você tá falando. É óbvio que se você tiver numa situação dessa, talvez você também não vá conseguir, mas eu não consigo ter essa imersão. Eu fico assim, então eu assisto, é um vídeo, sei lá, de 10 minutos, eu assisto 3 minutos, paro, vou fazer alguma coisa, assisto mais 3 minutos, paro, vou fazer alguma coisa. Aí às vezes eu tô assistindo, ouvindo o vídeo, ou assistindo mesmo. De repente entra uma outra coisa na minha vida, e eu começo a fazer, ouvindo o vídeo, e de repente depois de alguns minutos eu vou notar que eu tô ouvindo o vídeo ainda, sabe? Aí, caramba, eu tava ouvindo um vídeo, deixa eu voltar lá, e aí já perdi. Aí como não me interessa, eu já não volto. Se fosse algo que me interessasse um pouco mais, eu voltava. Então, o meu foco é assim, zero, é uma fumaça total. E é legal ver isso, né? Como que o foco de vocês com a ativação são vários canos, né? Como se a gente falasse visão em túnel, então são vários túneis. E aí você vai passando de um túnel pro outro. Mas já assisti muita aula também, jogando Zelda Breath of the Wild, assim, e eu conseguia fazer as porque era o teu foco. O foco era Zelda. Agora, usando esse exemplo até, como é que cada um de nós apontou um talento que a gente ainda não usa de maneira tão consciente? Como é que a gente poderia fazer para que a gente aprenda a usar esses talentos que a gente citou aqui de maneira consciente? Onde é que a gente podia buscar essas informações para que quem tá ouvindo a gente em casa e identificou nele um talento que ele não usa de maneira consciente, ele também possa agora começar a pensar nessa resposta, onde, como é que eu posso encontrar uma solução para usar de forma intencional esse talento? A Van, que foi a segunda, falou sobre o talento ativação. Como usar? Quais são os caminhos, as ideias? Onde você pode buscar informações sobre como usar o ativação de maneira intencional? Bom, primeiro, contando um pouquinho do que funcionou para mim, e que é uma coisa que eu recomendo fortemente, é observar. É tentar entender. Rolou o dia, passou o dia. Eu sempre falo assim, alguma coisa que te agradou no dia ou alguma coisa que te desagradou no dia são indício do seu talento. Ou te agradou, era legal e funcionou bem porque o seu talento pôde se manifestar, ou de repente te desagradou justamente porque não pôde, né? Tipo, eu tenho ativação número 1, Raul também. A gente quer morrer se a gente tá numa reunião e aquele negócio não vira uma ação, né? Na hora que isso acontece, eu olho e falo, peraí, mas por que não? E aí eu refletindo, entendo como é que minha ativação poderia funcionar na prática e como é que eu poderia utilizar. Aí eu me toco, falo, poxa, se não virou ação, por que não eu perguntar e falar, gente, tá bom, mas e aí, que legal, ideia boa. Qual é a ação? O que a gente vai fazer sobre isso? Entendeu? Então, pra mim, isso foi uma coisa que funcionou muito, eu sempre recomendo observar. Agora, todo mundo que tem o relatório, né, poxa, a gente, né, fez nossa avaliação, a gente tem lá muitas dicas no relatório e dicas em materiais da própria Gallup, né, a nossa conta, uma coisa que eu exploro demais e às vezes eu vejo gente que já fez o relatório há anos, tem a conta lá na Gallup há anos e nunca entrou pra explorar. Aí a pessoa fala, nossa, é verdade que eu tenho tudo isso pra fazer lá, até curso tem lá. Então, aí eu sempre recomendo isso. Explora a sua conta lá na Gallup, tem um número infinito de informações lá, fora tudo que vai sendo divulgado constantemente, né? Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Esses materiais ajudam muito. Uma pergunta pra você e pro Raul. A ativação de vocês permite que vocês reflitam no final do dia sobre o que não foi legal ou o que foi legal? Como é que vocês fazem essa reflexão? O meu permite, só que tem que ser 30 segundos, entendeu? Eu não vou conseguir sentar e refletir sobre a vida. É mais veio a sensação, é a reflexão. Eu vou fazer uma reflexão sobre a vida, mas é alguma coisa rápida, assim, e não precisa ser nada de demais, né? Mas pra mim... Meu contexto é 34, tá? E o meu futurista é 6. Então eu nunca vou olhar pra trás, vou olhar pra frente. Esse é o que eu vou fazer no final do dia. Interessante. Dizer, tipo, como é que isso muda o que a Vanessa falou? É isso que eu quero entender também. Bom, eu não sei se muda. Esse é o grande ponto. Complementa, eu acho.
Do tipo, você parou pra pensar 30 segundos. Eu baixaria o meu ratio pra 15 segundos e eu começaria a visualizar com o que eu tenho agora, o que eu posso fazer daqui pra frente. É isso que eu faço o tempo todo. Isso também é um blind spot, obviamente, é um ponto cego, porque você precisa do contexto. Então, eu preciso de... Eu sei, pra qualquer coisa na minha vida, eu preciso de um parceiro que tenha um contexto muito alto, ou que tenha uma capacidade, assim, às vezes até diplomática muito alta também, pra lidar com algumas situações. Porque por eu estar olhando tanto pra frente, às vezes eu ignoro algumas coisas. Eu tenho outros aspectos também, sim, pessoais, que aí a gente trata na terapia, não no coaching, né? Assim, que aí é a simpatia, que às vezes a gente não nasceu com muita simpatia nessa cara, então a gente trabalha isso também em outros aspectos. Mas assim, é porque eu tô olhando muito pra frente, assim, eu quero ver o que vai acontecer. E aí sim entra muito a disciplina, a comunicação, o futurista, né? Eu tenho, olha só, ativação, foco, disciplina, estratégico, comunicação. Futurista, relacionamento em top 7, significância, carisma e individualização. Então, assim, é um combo muito interessante. Eu te perguntaria, assim, se aquilo que te anima, sabe, sei lá, aparecem X oportunidades de coisas diferentes na nossa vida no dia a dia, né? Pessoas com quem você poderia falar ou não, projetos que você poderia pegar ou não, né? E-mails que você poderia ler ou não. Então, de repente, aquela coisa que te anima, que captura o seu olhar, porque é futuro, né? Eu vou falar com essa pessoa ou não, pode ser um indício, né? De forma de como se manifesta. É que nem você dividir o Google dividir os e-mails em primary, publicidade e, sei lá, redes sociais. Tipo, as caixas de entrada lá do Google, né? Eu vou focar no que tá no primário, assim, as outras eu só swipe right. Deixa pra lá. Cara, é muito legal isso. Como a gente é diferente, né, cara? Se eu fizer isso, se eu separar os e-mails, eu já morro. Porque eu tenho a sensação de que eu perdi completamente o controle. Eu ia falar exatamente isso, de que de repente um jeito, né, pra alguém que seja como o Raul, porque eu falei, pra mim funciona olhar pro meu dia que passou. Pra ele o passou não funciona, mas se a hora que ele olha pra agenda e ele vê 5 coisas lá, a que anima mais, quer dizer, puxa, isso é um indício de que ali tem talento envolvido. Né? Deixa eu jogar uma terceira forma de olhar, que é a minha, porque eu não consigo olhar nem pra trás, nem pra frente. Aí ferrou. Tá? Agora que a porta torce o rabo. Quero saber qual é o Caleb também, nesse rolê. Também eu olho o porquê, sabe? É interessante isso. Então, assim, não que eu não seja capaz, mas assim, não me atrai olhar o que eu errei no dia, não me atrai olhar como é que eu vou usar os meus talentos amanhã de uma maneira diferente do que eu usei hoje, eventualmente. O que me atrai mais é o porquê. Por que eu usei, ou por que eu vou usar, sabe? Eu tô muito mais voltado pro porquê. Eu acho que tem muito a ver com o meu significância e o intelecção junto ali, de querer entender, a oração junto também, de querer entender o porquê das coisas, o porquê que as coisas funcionaram desse jeito. Inclusive, eu tenho um sofrimento absurdo quando, e aí entra na questão de terapia, Raul, quando eu fiz uma coisa de um jeito que eu sabia que não era daquele jeito, que eu sabia que não podia. Aquilo me acompanha por décadas, sabe? Porque o meu olhar, ele tenho a impressão, muito mais subjetivo do que o de vocês. Eu olho muito mais pra uma coisa subjetiva, assim, pro entendimento mais profundo do ser, sabe? E por isso me dói, porque daí eu tenho ativação em sexto também, por isso me dói pensar. Então, é óbvio que eu penso, mas também, assim, tem que ser rápido, tem que ser pontual, tem que ser a hora que eu tô com vontade. É curioso, né? Cada um fazendo de um jeito diferente. Eu não paro, assim, agora eu vou parar, vou refletir sobre tudo que eu fiz, anotar. Normalmente, se é algum assunto que é importante, eu vou deixando ele processando. Na hora do banho sai alguma coisa, eu vou mexer na grama, sai alguma coisa, assim, eu deixo as coisas precisa cozinhar. À medida que as coisas vão cozinhando, sai alguma coisa. Quando sai algo que eu não gosto, aí eu fico chateado, paro, fico meio assim, putz, o que aconteceu, não sei o quê. Bem, talvez seja isso, talvez seja aquilo, né? Roda estratégico pra tentar rodar cenário e tentar ver um jeito de resolver. É mais ou menos isso. Então, minha orientação para olhar para trás, não é porque eu tenho contexto baixo, mas acho que por questão de excelência estratégica, eu quero tentar, como é que eu vou usar melhor meu tempo pra frente pra poder dar certo, né? Pra poder fazer a coisa direito. Então, é até engraçado porque é como se priorização é muito forte. Só que é tão forte que eu perco coisas no caminho, porque aquilo que não é prioritário, eu praticamente esqueço. Né? É até chato. Eu posso estar falando com vocês ontem, o negócio era o mais importante, mas se hoje outra prioridade veio, eu esqueci completamente o que a gente falou ontem, porque a nova prioridade sobrescreveu. Só que é uma coisa do tipo, e eu vou fazer isso aqui, vai com força. Então, o que eu notei, né, que aí é onde o funcionamento fica pior, é se eu ficar fazendo essas coisas sozinho. Aí eu acho que daí
dá espaço para ficar pensando muita coisa. Então, por exemplo, eu opero mal fazendo sozinho as coisas. Eu preciso ter alguém junto, nem que seja só para dar um oi, para tomar um café e falar oi, tudo bem, olhar um pouco, sabe, sentir que tem presença de alguém. Para mim, o com quem faz diferença, só o que, etc. Eu gosto, mas tudo bem, pode ser para assistir uma série, alguma coisa, mas para trabalhar, eu notei que eu funciono melhor com as pessoas. Então, eu me sinto mais à vontade, por exemplo, vou ser mais produtivo se a gente sentar junto, nem que seja só para estar junto com tela aberta, do que só se eu ficar aqui, porque daí eu vou me distrair, eu vou ver alguma janelinha de algo que é interessante. Eu vejo que minha capacidade de foco reduz drasticamente na falta de alguém. Isso, que interessante. Até acho que é legal pra gente trazer que quando a gente olha os talentos de forma individual, a gente consegue pegar pontos específicos bem bacanas, né? Que vocês ouviram aqui, tanto do Raul, da Van, do Rô, o meu. Eu gosto de olhar a questão, né? Aí a minha conexão fazendo ligar os pontinhos, eu gosto de olhar a questão dos domínios. Quando a gente olha os domínios, eu sou mais relacionamento e pensamento estratégico. Então, pra mim, é legal estar junto com gente com ideia bacana. Por isso que eu gosto tanto do podcast, porque eu tô num lugar legal, com gente bacana, discutindo coisa interessante. Ai, meu significância gritou, cara, isso é fantástico, é muito legal, né? Agora, fica sozinho pensando, até que é legal, monta planilha, etc. Mas isso, aí eu tenho que puxar o quê? Estudioso pra dar vontade. Aí vai. Mas pra render mesmo, imagina que fazer algo que eu já sei, que eu já aprendi, é muito trabalhoso. Fica aquele, sabe aquele, é só fazer, mas é só fazer mesmo, né? E aí é engraçado que você começa a procurar coisas, né? Aí você procura outras coisas pra fazer, porque você acha que já sabe. Então dessas coisas acho que é muito legal, né? Pra aqueles que têm acesso ao relatório completo, com os 34, você consegue ter uma análise mais profunda sobre os domínios, mas mesmo se você não tiver, só tiver o 5, você vê que tem aquelas cores lá, né? Tem o verde, tem o roxo, tem, né, o laranja e tem o azul. Dá uma olhadinha nisso, presta atenção se tem a ver com você, né? É um caminho aí pra você achar mais motivação pra o quê? Pra você conseguir colocar seus talentos a serviço, né? A seu favor. Pra quem tá só com o relatório preto e branco na mão, dos top 5, procura no site da Gallup. Entra lá que lá você vai encontrar os talentos com as cores. E aí, vale a pena dar uma olhada nas cores e vamos adiantar pra você aqui que tá nos ouvindo, o azul é construção de relacionamento, o laranja é influência, o verde é pensamento estratégico e o roxo é execução. Então, dá uma olhada nos talentos que você tem mais, que aparecem mais ali, as cores que aparecem mais dos seus top 5 talentos, isso vai dar pistas muito interessantes. Eu ia perguntar pra você justamente isso, Caleb, sobre domínios, porque eu também, assim, eu tenho pensamento estratégico em primeiro, muito alto, e influência é meu segundo. Eu preciso ter gente pra mandar, sabe? Ou pelo menos pra convencer de alguma coisa. Se eu estiver sozinho, não vai funcionar. Agora, isso tudo que a gente falou aqui mostra uma coisa maravilhosa dessa metodologia, que é a consciência profunda de que as pessoas são diferentes, e por serem diferentes, cada uma funciona de um jeito. A gente não vai chegar aqui, como muitas outras metodologias fazem, e falar assim, ó, vamos lá, meta pro ano novo, é fácil. Pega essa planilha aqui, vai lá na primeira coluna, coloca... Não vai funcionar. Porque pode funcionar pra um, pode não funcionar pra outro. Se a gente chegar aqui agora e falar assim, beleza, olha pra como foi o seu dia, vê o que você não fez de legal, anota, puta, o Raul já morre. Mas eu não posso olhar pro que eu vou fazer pra frente, aí o Rodrigo já morre, porque, mas eu tenho que olhar pro que eu fiz, eu quero olhar pros porquês. Aí o Caleb já fala, mas não tem ninguém, não posso de uma pessoa pra eu conversar, não posso deixar só processando. Quer dizer, pra cada um vai funcionar de uma maneira completamente diferente. Você que tá ouvindo a gente tem que encontrar a sua maneira, como diria Capital Inicial. E que não é fácil, a gente não tá dizendo que é fácil, né? Quer dizer, não é fácil. A gente abriu dizendo isso, né? Que afinal de contas não é fácil a gente tirar o relatório da gaveta nesse sentido de colocar ele pra funcionar. E até a gente tá contando um pouco da nossa dificuldade, que também não vai ser a sua, que você que tá ouvindo, né? Vai ser uma outra situação, vai ser uma outra coisa. Mas é esse o caminho que leva a gente a conseguir chegar à excelência, conseguir realmente todo o resultado que conhecer nossos talentos pode nos levar a ter, né? Por isso que a gente tá falando disso. Agora, tem uma coisa legal, eu tô lendo um livro dessa metodologia que a gente usa, né, do Clifton Strengths, e que o autor fez uma metáfora que eu achei bastante interessante. Ele falou assim, imagina que o melhor professor de física do mundo vai tentar explicar física quântica para uma criança de 6 anos. Tá? Por melhor que ele seja, a criança não vai conseguir entender porque ela não tem vocabulário suficiente para entender aquilo que o professor tá falando. Meu filho tem 6 anos e eu gosto de explicar para ele tudo. Tudo que ele me pergunta, eu gosto de explicar. Só que tem perguntas que ele me faz que eu não consigo explicar. Tem perguntas, são raras às vezes, mas acontece, já aconteceu algumas vezes, ele me fazer uma pergunta que assim, para eu explicar para ele, eu vou ter que explicar 10, 20, 30 conceitos antes
antes disso e que não vai caber no vocabuláriozinho dele. Então é muito raro, mas algumas vezes eu digo pra ele assim, tá bom, isso eu vou ter que te explicar mais pra frente, isso eu vou ter que te explicar em outro momento. E aí eu dou uma explicação superficial de algo diferente pra satisfazer ele, mas enfim. E aí esse autor diz assim, agora imagina o diferente, imagina que esse mesmo professor vai explicar a física quântica pros alunos de um nível colegial, eu não sei mais como é que chama isso, nível médio, ensino né? médio. Quer dizer, por mais que esses alunos do ensino médio não tenham ainda o conhecimento de física que esse professor tem, eles já vão entender mais e talvez até já serão capazes de discordar de alguma coisa que o professor vai dizer. Então, onde é que eu quero chegar com isso? A Van disse que uma das coisas legais, então, para você aprender a olhar para os seus talentos e pensar como botar em prática, é olhar pro que aconteceu, olhar pra tua vida, pro teu dia, pro que foi legal ou não foi legal. Eu quero adicionar adquirir vocabulário sobre isso. Então, quanto mais você conversa com pessoas sobre isso, sobre essa metodologia, sobre talentos, e aí conversar com pessoas pode ser fazer um processo de coaching, passar por um processo de coaching de pontos fortes, pode ser ler o livro, descubra seus pontos fortes, pode ser acessar o canal da Gallup no YouTube e assistir os vídeos da Gallup sobre cada um dos temas de talento. Enfim, cada vez que você vai ouvindo mais sobre os talentos, você vai entendendo mais como é que aquele talento funciona. Eu tenho falado que o talento que eu sempre gostei mais em mim, dos meus 10 primeiros, sempre foi o significância. Até eu ler um livro falando sobre o talento restauração. Hoje, pra mim, o talento restauração eu gosto tanto quanto, em alguns momentos até mais, do que o talento significância. Muito do que eu achava que era o meu significância, eu comecei a reconhecer no meu restauração. Ou seja, adquirir vocabulário. Então, quando eu adquiro vocabulário, eu começo a ter capacidade de discutir, de concordar, de discordar e tudo mais. Caleb, tem alguma outra dica que você acredita que possa ajudar as pessoas a conseguirem pensar, não só, conseguirem sair, na verdade, do autoconhecimento pelo autoconhecimento e irem pra prática? A gente até um episódio que a gente falou disso, que autoconhecimento não basta, né? Tem alguma dica pra sair do autoconhecimento e começar a botar a mão na massa? Aqui, às vezes a gente se programar, ou melhor, fazer planejamento. Quando você vai se planejar, você vai fazer o exercício de simulação. Por exemplo, tem um objetivo, né? Eu quero terminar esse curso, ou eu quero perder peso, ou eu quero ler um livro, ou sei lá, qualquer coisa que você quer fazer. Pensa nos talentos como seus motivadores intrínsecos, aquelas coisas que vão te dar o gás pra você chegar até o fim. Aqui, a gente não tá tentando fazer uma análise olhando pra trás, mas olhar pra frente. Você olhar cada um deles e falar, meu primeiro, conexão. Cara, como é que conexão vai me ajudar a dar certo nisso aqui, hein? Você não saber a resposta é um ótimo começo, porque aí você pode fazer tudo aquilo que o Rô falou. Puxa, quer saber? Tá faltando vocabulário, porque quando eu penso em conexão, eu não consigo enxergar nenhum uso nesse negócio. Aí se você pega, por exemplo, o livro, você pega o Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, ele tem lá 10 ideias pra ação. Aí você pega uma das ideias e fala, olha, isso aqui podia me ajudar. Por exemplo, como é que você pode ver que esse estudo vai te ajudar a integrar melhor os seus conhecimentos? Ou, por exemplo, isso vai ter a ver com o seu propósito de vida. Então aí fica mais interessante. Opa, se tem a ver com o propósito de vida, eu acho legal. Tem a ver com qualidade de vida, eu acho legal. Então isso me interessou. Aí você pega o segundo lá, individualização, que é o meu caso. Puxa, como é que eu posso fazer isso, hein? Nossa, individualização, mas eu vou ler um livro. O livro, mas pensa no autor. Talvez você procure alguma coisa sobre quem escreveu, pode ser interessante pra você. Olha os personagens que estão na história. Então você começa a falar, como é que eu treino meu olho pra achar elementos que vão me interessar em cima disso? É quase você se fazer perguntas que vão te ajudar a poder achar, opa, quer saber? Aquilo que eu achei que ia ser só ler, não é só ler. Vai ser uma experiência pra eu poder trabalhar qualidade de vida, eu vou poder conhecer histórias interessantes, aí tem estratégico, excelência, né, relacionamento, mas assim em diante, cada um fazendo essa reflexão, você consegue montar um plano e você fala, quer saber? Agora não parece ser uma obrigação, parece ser um prazer. Eu acho que vai ser muito legal fazer isso aqui. Só que sabe o que é engraçado? A gente, por estar rodando os talentos de forma muito inconsciente, é tudo automático, às vezes a gente não para pra fazer isso. E aí, você fala, não, mandaram eu ler, mandaram eu estudar, mandaram eu fazer. Aí a gente faz por fazer. E talvez essa é a grande diferença que a gente nota, né? Quando tu consegue com mais desenvoltura, tanto em vocabulário quanto em conceito, você fala, quer saber? Eu não vou fazer por fazer mais as coisas. Não quero fazer por fazer. Eu quero fazer porque eu quero. Agora, não, mesmo que eu olhe e seja, chato, não sei o quê, mas quer saber? Eu vou achar alguma forma disso aqui ser interessante pra mim. Porque aí a gente consegue realmente fazer as coisas com intenção, né? Eu acho que uma das palavras mais bonitas, né, que eu fui aprendendo a trabalhar
trabalhar com talentos foi o quê? Intencionalidade. Vamos fazer as coisas com intenção? Não importa se mandaram e tudo, mas como é que você assume e fala, quer saber, eu vou fazer. E não é você que mandou fazer, né? É aquela coisa do protagonismo que a gente fala tanto. Aqui tem uma forma de você achar protagonismo nas coisas quando você consegue se enxergar fazendo as coisas. Por isso que é olhar os talentos e todo esse material que tem, e talvez aqui, né, seja parte do quebra-cabeça. Por que a gente tem tantos materiais para falar sobre os talentos? É porque não é simples. Porque quando você só lê um parágrafozinho, você acha que entendeu tudo? Não é isso. A forma de manifestar é diferente. Perfeito. Tem muita coisa. Então, quando a gente fala de ler mais, se interessar mais, não é uma questão de, olha, quanto mais você lê, aí você vai saber tudo. Não, você nunca vai saber tudo, porque você é muito complexo. Cada um de nós é muito complexo. Só que você vai entender melhor certas nuances. Então, por exemplo, o Rô trouxe aqui, que eu achei super bacana. Olha, ele via certas coisas como significância. Agora ele vê como restauração. Talvez é um mix dos dois, porque pra ele os dois vêm muito juntos. E isso abriu um novo campo de entendimento. Olha que bacana. Exatamente. Outra coisa que a gente só separa por didática, né? Mas na hora de se manifestar, o talento nunca... e agora vem só o seu ativação e faz só ele que tá agindo. Isso não existe, né? Eu acho que a grande dica é assim... Você... É igual estudar um bolo, né, Van? É igual estudar um bolo. Você tem nós somos o bolo. A gente tá falando dos ingredientes, mas não dá pra falar assim, tá vendo aqui o açúcar aqui no bolo? Não, o açúcar tá misturado com a farinha, tá misturado com o ovo. Você fez o bolo, você não vê mais a farinha e o ovo. Você vê o bolo, né? A gente é o bolo. Eu acho que a grande dica é assim, você que tá ouvindo a gente, lê o seu relatório, de repente você não passou por um processo de coaching ou não teve alguém pra ajudar a digerir isso. Aí você lê o seu relatório e fala, legal, simples, entendi. Então você pode saber que você não entendeu ainda. Exatamente. Porque não é simples. Se pareceu simples, quer dizer que o seu entendimento, desculpa, mas ele não foi ainda onde ele precisa chegar. Por hoje, a gente vai encerrar aqui essa parte, esse início desse episódio. Teve como objetivo te mostrar a importância e o quão difícil é direcionar os seus talentos se você não fizer isso de maneira consciente. E não esquece de voltar semana que vem para escutar a segunda parte, a finalização desse nosso raciocínio, onde a gente fala o que a gente quer dizer com tornar o objetivo e trazendo exemplos que ilustram bem o que a gente quer dizer com tudo isso que a gente está trazendo, tá? Muito, muito obrigado por ficar aqui. Valeu. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.